7h08. Estou aqui de volta com a entrevista do quarto e último bloco do programa. Recebo aqui com muita satisfação o superintendente da Regional Acre do Ministério do Trabalho e Emprego, o ex-deputado estadual e federal, ele também foi deputado federal, Taumaturgo Lima, que vem falar sobre o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. Taumaturgo, satisfação. Bom dia, Kibal. Revê-lo, né, que faz muito tempo que a gente não se via. Prazer tê-lo conosco. Obrigado. Tem muito tempo que a gente não se via, mas também é um prazer ser recebido aqui novamente pela TV Rio Branco. E estamos aí à disposição. Deputado, antes de começar a questão do Dia Nacional de Combate ao Trabalho, quero perguntar, o senhor desistiu da política? Não, da política não. Eu não me candidatei mais a um mandato eletivo, mas continuo fazendo política. Vou ajudar agora. E a política é uma atividade que está no dia a dia das nossas vidas. Então, jamais posso dizer que eu desisti da política. E eu tenho a política como o maior instrumento de transformação do planeta. Portanto, jamais vou desistir e vou ajudar na política de outras formas, que tem muitas formas para você fazer política. Como candidato, não mais? Como candidato, por enquanto, não. Não, tá certo. O Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, amanhã, tem alguma programação? Tem. Amanhã nós estamos realizando um seminário no auditório do condomínio do Sesc, na rua Getúlio Vargas, ao lado do Teatrão. Certo. A partir das 8h30 vai se iniciar as inscrições e esse seminário se estende até às 13 horas. É um seminário que dia 28 é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo, que nós queremos levantar o debate e colocar a situação que se encontra do trabalho escravo no Brasil e no mundo também. Tem umas características, Taumaturgo, que sempre que vejo, se eu estiver equivocado, você por gentileza me corrija, mas é que o trabalho escravo geralmente acontece em estados mais pobres, em locais mais distantes dos centros urbanos e geralmente na zona rural. Estou certo? Tá, essa tua colocação ela é importante. O problema é que a imagem do trabalho escravo, ela vem lá do século XVI ao século XVIII, onde existia a compra do escravo para trabalhar. Hoje não, hoje mudou o conceito, até porque foi abolido a escravidão no Brasil, em 1888. Hoje, ele é definido no artigo 149 do Código Penal, que é o trabalho forçado, o trabalho em condições degradantes, a servidão por dívida e jornada excessiva. Então, como é que, principalmente essa questão que tu colocas, das regiões mais pobres, é onde essas pessoas são atraídas para ir para outros estados, principalmente no Nordeste, eles vão para outros estados e quando eles fazem esse deslocamento do seu estado para o estado que ele vai trabalhar, ele já contrai uma dívida, e essa dívida vai se acumulando e ele nunca consegue voltar, até porque tem locais que não deixam, e isso ainda existe hoje no Brasil. Nos últimos 10 anos foram resgatados mais de 50 mil trabalhadores. E tem também em regime de trabalho escravo. E tem também aquela escravidão que ela é consagrada e definida no artigo 149, que é as condições degradantes. O que é as condições degradantes? É você estar no local de trabalho, o trabalhador, isso acontece principalmente na zona rural. Você está num local de trabalho onde não tem condições de higiene, não tem alimentação, não tem água, não tem um local para você dormir, a jornada é excessiva, você não tem o equipamento. Quer dizer, condições de higiene. Condições de higiene, quer dizer que você não tem condições nenhuma para trabalhar. E nos dias de hoje, nós não podemos admitir, o Brasil não pode admitir esse tipo de trabalho. Já na zona urbana, no Brasil, ela tem se avolumado os casos de trabalho escravo, definido no artigo 149, ele tem aumentado. Como que ele tem aumentado? Também nas mesmas condições que você coloca, que vem de regiões pobres, e essas pessoas são obrigadas a se submeter a qualquer jornada, a qualquer condição. E hoje acontece principalmente com países vizinhos nossos, como a Bolívia, o Peru, e agora os asiáticos, que vêm. O Brasil, em 2000
2008, 2005, estava naquela euforia do crescimento no nosso país e essas pessoas vinham para o Brasil. Você vê que nós recebíamos aqui os haitianos que vinham atrás de um sonho que eles tinham, fazendo uma rota que você for ver a rota que eles faziam, você não acreditava, atrás de emprego. E muitas vezes essas pessoas foram parar em locais nessas condições. E em São Paulo é a indústria da confecção. A indústria da confecção, eles pegam os asiáticos, trazem, principalmente os próprios asiáticos, trazem essas pessoas, aí eles vêm exatamente no regime da servidão, que é a dívida que ele vai acumulando, nunca pode sair, eles ficam presos dentro daquele local de trabalho e não saem. Então o Brasil não pode esconder o que está acontecendo, e o Brasil veio admitir que tinha trabalho escravo. Foi em 1995 que ele admitiu que existia, porque antes o Brasil não admitia, mas ele admitiu em 95 perante a OIT, que é a Organização Nacional do Trabalho, e vem fazendo um trabalho de combate ao trabalho escravo através do Ministério do Trabalho, dos auditores fiscais. O Ministério do Trabalho tem um grupo chamado GERTRAF, que é um grupo de combate ao trabalho escravo, que ele atua no Brasil todo. E essas ações do GERTRAF, elas são feitas e coordenadas por Brasília. Nós, quando vem um grupo desse no estado do Acre, em São Paulo ou qualquer estado da Federação Brasileira, nós não sabemos. Ele não tem nenhuma relação com o superintendente ou com qualquer outra pessoa. Ele já sai direto para aquela local que ele vai realizar a fiscalização. E esse grupo tem sido muito importante no combate ao trabalho escravo no Brasil. Tem realizado e retirado muitas pessoas em condições degradantes, em trabalho forçado, principalmente naquela região do Pará, que é locais de difícil acesso, onde os trabalhadores são levados para lá. E eu vejo, Arquibaldo, que o Brasil, diante de tudo isso, ele não pode fechar os olhos e achar, não é trabalho escravo, porque nós estamos no século XXI. As condições de trabalho são outras. E nós e o Brasil tem condições de fazer de erradicar o trabalho escravo. Porque hoje nós temos tecnologia, temos uma série de instrumentos que o empresário pode estar melhorando as condições do trabalhador. Isso vai dar mais produção para ele, uma qualidade de um produto melhor, ele vai trabalhar melhor, vai produzir mais. E então isso é bom para o empresariado brasileiro. E essa meia dúzia de pecuaristas ou de mesmo indústrias que tem no país que praticam esse tipo de trabalho, que absorvem esse tipo de trabalho, eu acho que o próprio empresariado brasileiro e a sociedade brasileira tem que se indignar com isso. Com certeza, porque reagir a isso. Tem que reagir. O empresário não pode admitir que o colega dele pratique um tipo de trabalho na sua empresa dessa forma, porque está prejudicando ele. Ele paga menos imposto, ele não assina a carteira do trabalhador. Então, ele está ali tendo um lucro, explorando as pessoas e, ao mesmo tempo, também prejudicando o colega dele, o empresário que está do lado dele, que paga todos os impostos e quer um Brasil melhor. E, além do mais, esse tipo de trabalho hoje, escravo, isso acontece mais principalmente nos países que têm uma democracia frágil, como é o caso da Rússia, das Filipinas, da Tailândia. Lá isso é muito forte, o trabalho escravo. E de lá eles trazem para cá e é uma confusão. Mas o que acontece? O país hoje que ainda pratica esse tipo de mão de obra, isso é ruim para o Brasil, para a imagem brasileira no mercado internacional. Porque as restrições a países que têm indícios de trabalho escravo são severas, as restrições comerciais. Isso agrava a imagem do país no cenário internacional, isso dificulta a vida dos exportadores brasileiros, que não tem nada a ver com isso, a maioria não tem nada a ver com isso e são prejudicados porque tem embargos relativos a esse tipo de produto que se utiliza
de uma mão de obra de trabalho escravo. Então, nós temos que ver isso com muito cuidado, e eu acho que é uma causa que quem tem que abraçar essa causa é a nossa sociedade, é o empresariado brasileiro, os produtores rurais, os industriais, o comércio, para que a gente possa combater isso em definitivo. O Brasil não merece, o povo brasileiro não merece ter trabalhadores trabalhando nessas condições. Taumaturgo, para encerrar, nosso tempo está se esgotando. Aliás, já passamos ali um pouquinho do nosso limite de tempo. Mas a minha pergunta é, no Acre, de vez em quando, a gente vê uma notícia de algum empregador que mantinha ali as pessoas numa situação análoga ao do trabalho escravo, condições de higiene, todas essas que você citou aí. Mas eu quero saber, em relação ao resto do país, a locais como São Paulo, que existem a máfia chinesa, os bolivianos que trazem, o Acre está bem? O Acre conseguiu dar uma resposta à sociedade no que diz respeito ao combate ao trabalho escravo? Eu vejo que o Acre está bem e dá para melhorar e acabar até com o análogo, porque as condições, já teve fiscalizações aqui no nosso estado, onde foi constatado, mas as condições do Acre, elas são diferentes, que são principalmente as condições da Amazônia. O que acontece? O que se tem encontrado algumas vezes que esse grupo móvel veio fazer fiscalização no Acre, é exatamente essas condições de higiene, a falta de EPI, o local para dormir, são essas condições, não é como você encontra no Pará, que o trabalhador está trabalhando sob a mira de uma arma, não pode sair do local. No Acre aqui nós não temos, graças a Deus, nós não temos esse problema. Agora temos esse problema que é o análogo, que é as condições de higiene em alguns locais. E o local para dormir e principalmente a água. A água é o grande problema que nós temos. E isso aí traz um prejuízo enorme para o empregador, porque o trabalhador que bebe uma água que não é tratada, e muitas vezes você encontra o trabalhador bebendo a mesma água que bebe os animais, ou em outra situação. Então, as multas são pesadas? São, as multas são pesadas e tem algumas penalidades que são muito pesadas para quem pratica esse tipo de trabalho. A legislação brasileira, nesse sentido, apesar de a pena não ser uma pena no Código Penal, que é de 2 a 8 anos, não ser uma pena muito elevada, como é nos países como a Europa, mas nós temos a legislação. O que falta é ela ser cumprida, porque eu acho que a legislação brasileira ela é muito boa. As pessoas às vezes reclamam, é a falta da lei, é isso, é aquilo, e culpa a legislação. Eu não culpo a legislação, eu acho que a sociedade, nós que somos a sociedade, temos que contribuir com o Estado, seja no que for. Eu vou te dar um exemplo. A dengue no nosso país é um problema que o Estado brasileiro gasta milhões. E a culpa é nossa, porque nós temos que limpar nosso quintal, nós temos que manter a nossa casa limpa e combater. Se cada cidadão brasileiro fizesse a sua parte, o Estado brasileiro gastava muito menos. A mesma acontece com a questão de outras atividades, que nós podemos estar ajudando o Estado e não estar esperando só pelo Estado que ele faça as coisas. Nós temos que dar a nossa contribuição, e nós já pagamos os impostos, mas eu falo na contribuição de estar agindo aonde nós devemos agir. Tá certo. Taumaturgo, muitíssimo obrigado pela sua vinda. Satisfação grande revê-lo. Obrigado, Arquibaldo, muito obrigado. E mais uma vez eu agradeço a TV Rio Branco por conceder esse espaço para tratar de um tema tão importante como é o tema do combate ao trabalho escravo. Obrigado a você também que me acompanha, obrigado aqui ao pessoal. Pois não, Taumaturgo, você esqueceu de dizer alguma coisa, eu senti isso. Então, eu deixei para o final, okay. Eu queria convidar todos os riobranquenses que queiram participar do seminário, amanhã, a partir das 8h30, no auditório do condomínio do SESC, que é ao lado do Teatrão. Ok, tá. Obrigado mais uma vez, obrigado a você também, que nos acompanha aqui todos os dias. Obrigado ao pessoal da casa. Amanhã vai ser mais um dia que eu volto aqui antes das férias, do retorno das férias do Astério Moreira. Eu espero estar com você. Te desejo um bom dia, fiquem todos com Deus. Tchau.